Tempo maravilhoso, né? Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Isso quer dizer que muitas pessoas... Deixa Deus ministrar algo no nosso coração aqui, nesse momento que Deus reservou para a gente agora. Muitas vezes a gente pensa que tudo que Cristo fez foi para levar a gente para o céu. E não foi. Tudo que Cristo fez foi para ser possível Ele morar conosco na terra. Para que você nunca mais ficasse ansioso de ir para o céu. Porque é Deus conosco. É Deus na sua sala de reunião. É Deus na sua cama. Na sua sala de televisão. Sentado do seu lado quando você está olhando para a tela do seu computador. O Espírito de Cristo está em nós. Ele habita conosco. Ele fez tudo que fez. E ele disse assim: esse Jesus vocês não vão ver mais, mas o meu Espírito habitará em vocês. Eu estarei em vocês, vocês comigo, assim como o Pai está comigo. Amém? Quando você liga seu computador, o Espírito de Cristo está lá dentro de você. E ele pode se alegrar com o que você está vendo, ou pode se entristecer com o que você está vendo. Nada vai te impedir. Cristo não fez nada para autorizar você ou proibir você de ir para o céu. Tudo que Cristo fez foi para garantir que Ele pudesse viver conosco na terra. Por isso que céu não é um destino para quem fez a coisa certa. O céu é só a conclusão de quem sempre andou com Cristo. É como voltar para casa. Céu não é pegar o ônibus certo para chegar na estação certa. Quando a palavra de Deus fala de céu, não fala da gente subir, fala do céu descer. A Nova Jerusalém não é um punhado de gente subindo para morar no alto. A Nova Jerusalém é uma cidade preparada por Deus, descendo para Deus poder viver com os homens. Deus nunca fez nada para a gente viver com Ele, mas Ele está sempre empenhado, sacrificando, cumprindo a palavra dEle para Ele viver conosco. Amém, amado? Glória a Deus. Emanuel. Hoje de manhã a gente tem um batismo da Luísa. E eu acho que ela já está avisando que está na hora. Está com muita enrolação aqui para chegar a vez dela. Já, já, Luísa. Segura aí, só um pouquinho. É porque nós precisamos aproveitar que você nos trouxe aqui para não perder nada. E aí eu queria ler com vocês, para a gente celebrar o batismo da Luísa, o que está lá em Gálatas. O que isso quer dizer, Emanuel? E lá em Gálatas, Paulo escreve uma coisa interessante. Ele diz assim, ó. Digo, porém, que quando o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Às vezes a gente acha que o batismo é para tornar uma criança aquilo que ela não é. Sendo que o batismo é para a gente não tratá-la de acordo com aquilo que ela não é. O batismo é para a gente entender que ela é um filho e a gente nunca tratar ela como um escravo. O batismo é para a gente tratar nossos filhos e ensiná-los a viver pela fé e não pela expectativa de que é o que eles vão fazer que vai garantir o futuro deles. O batismo é para a gente poder testemunhar para os nossos filhos que eles são frutos da eternidade e não resultados do futuro. O batismo é para a gente não imprimir no coração deles a maldição de pensar no futuro, mas imprimir no coração deles a bênção e a virtude de pensar
o eterno. E aí, ele diz assim: no entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Então a infância é um período de ignorância do filho e tal, mas o pai sabe que ele é o quê? Filho, herdeiro. Desde quando? Desde que ele fez a coisa certa? Não. Quantos meses a Luísa tem? 5 meses. Você está pensando em registrar ela quando? Já? Eu estou chocado. A Luísa já foi registrada? No nome de quem, meu irmão? Mesmo? Quer dizer que ela não teve escolha? Não? Mas você podia ter dado um tempo para ela escolher, quem sabe lá com os 14 anos de idade, se ela gostasse do que ela estava vendo, ela falou: não, papai, quero ser sua filha, você me registra? Não. Então quer dizer que essa menina vai ser ensinada a crer que ela é sua filha. Você resolveu isso por ela? Interessante. O povo não faz isso com Deus. O povo espera a pessoa ficar com 14 anos, vê se ele gosta de Deus, escolhe. Meu Deus, que coisa louca, rapaz. Quer dizer que você tem mais credibilidade que Deus? Amém, irmãos? Amém, irmãos? É porque o pai sabe. Ainda que momentaneamente você vai tratar a criança com o quê? Como uma pessoa que depende do seu serviço. Mas ele nunca vai depender do seu serviço. Nunca o que ele faz ou o que você faz é determinante da relação. Porque lá no seu coração você sabe quem ele é e quem é você na vida dele. Assim tem que ser com Deus. Amém? E aí o texto diz assim: mas quando, assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. Por ser seu filho, Deus também o tornou herdeiro. Então, quando nós não tínhamos a revelação de Cristo, enquanto Cristo não tinha sido revelado como Filho de Deus, enquanto o mesmo Espírito que estava em Cristo não tinha sido derramado sobre nós, o Espírito que testifica desde antes dele nascer. Amém? O Espírito Santo falou para o pai e para a mãe de Maria, o pai e a mãe de Jesus. Então o Espírito Santo falou para José e para Maria: o filho que vai nascer de você é fruto da minha promessa. É assim que você ouviu Deus falar com você sobre seus filhos? É isso que você ouviu a respeito da Luísa? Porque se você não ouviu isso, então é melhor a gente deixar a Luísa quieta para não imprimir nela a nossa incredulidade. Seus filhos são fruto daquilo que Deus falou com você antes deles nascerem, ou seus filhos você está tentando fazer com que eles se tornem alguma coisa depois do que você vai fazer por eles? Glória a Deus, amados. Por isso que desde que chegou a plenitude dos tempos, nós nunca mais tratamos um filho como um escravo. Os filhos eram escravos, os filhos eram tratados com escravos, os filhos eram tratados com normas, com regras. A gente pensa o comportamento deles, enquanto todos nós éramos o quê? Crianças, a gente não tinha entendimento. Então ninguém tinha entendimento. Porque pairava sobre nós o quê? A lei. Mas vindo o cumprimento da promessa, vindo o Filho, na plenitude dos tempos, a eternidade se revelou. Então até que a eternidade, o propósito eterno de Deus para cada um dos seus filhos, e qual era o propósito eterno de Deus?
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a fim de todo aquele que faça alguma coisa, todo aquele que frequente uma igreja, todo aquele que dá oferta, todo aquele que trabalha, todo aquele que nunca fez uma coisa errada, mereça ir para o céu. Foi para isso que Cristo morreu? Não, para que Deus deu o seu Filho? A fim de que todo aquele que nele creia, a fim de que todo aquele que nele creia, a fim de todo aquele que nele creia, que ele tem um compromisso lá na eternidade, de fé e não de obras. Para que daqui para frente ninguém viva mais das suas obras, mas todo mundo viva da sua fé. Que desde a eternidade, Deus determinou que todo filho e filha da família dele seriam o quê? Portadores da vida eterna. Então, antes de um filho se perder por conta da sua própria incredulidade, talvez ele tenha se perdido por conta da incredulidade dos seus pais, que tratou ele como escravo e não como filho. Então, cuidado. Porque às vezes você está achando que seu filho tem um problema de fé e não é ele, é você. Que ainda acha que ele tem que fazer alguma coisa certa para merecer o quê? Ir para o céu. Talvez o incrédulo não é seu filho. Talvez o incrédulo é você, que ainda está esperando que ele faça alguma coisa para merecer a sua credibilidade, em vez dele ser herdeiro da sua fé. Em vez de você ensinar para ele desde o primeiro dia dele: filho, você é fruto da promessa. Você não nasceu no dia que eu resolvi tirar a camisinha. Você não nasceu no dia que eu resolvi que eu tinha dinheiro suficiente para pagar suas contas. Você não nasceu de uma transa que eu nem queria ter e sei lá como, agora eu tenho a culpa de ter que cuidar de você. Porque se ele for isso, ele está debaixo da sua maldição e não da dele. Ele está sofrendo a sua incredulidade, o seu medo. E se você está pensando em ter filho no dia que você tiver dinheiro, se você está pensando em ter filho no dia que você der conta, ou no dia que você achar que ficou bom para você, ele é filho do quê? Da sua carne, mas não é herdeiro da sua fé. Por isso nós vamos receber agora a Luísa. E a Luísa veio na plenitude do tempo. Na plenitude do tempo dela. A gente não sabe quanto tempo a Luísa vai durar, mas a gente sabe que ela é o quê? Eterna. E se a gente não entender a eternidade dos nossos filhos, eles vão ter que ficar aqui pagando a conta da nossa incredulidade. Se a gente não entender a eternidade dos nossos filhos, eles vão ter que ficar pagando a conta da nossa ansiedade. Porque nós vamos ter medo do quê? Do futuro deles. Sabe com quantos anos Abraão teve que sacrificar Isaac? 12 anos. Amém, Ruber? Glória a Deus. Amém? Quem tem filho aqui na faixa de 14, 15 anos? Quem tem? Faca. Amém? Sabe o que Abraão estava sacrificando? A ansiedade dele, para que Isaac pudesse ser livre para cumprir o que? A eternidade dele. Nossa preocupação de futuro está impedindo que os nossos filhos encarnem a eternidade, porque eles estão ficando na obrigação de pagar a conta da nossa ansiedade. Não ponha seu filho para pagar a conta da sua ansiedade, porque ele veio aqui para encarnar a sua própria eternidade. Sabe quantos anos Jesus tinha quando ele deu a vida pelos irmãos injustamente? Um pregador, gestor, administrador, um cara que dominava todas as ciências. Sabe com quantos anos ele morreu e foi embora desse mundo? E se a gente soubesse que um filho nosso vai cumprir tudo com 33 anos de idade
e deixar você para o melhor amigo dele tomar conta. Tá tudo certo? Tá tudo certo, amados? Porque Jesus não tinha que ficar aqui pagando a conta da ansiedade do José e da Maria. Mas Maria e José tinham que sacrificar sua ansiedade em favor da eternidade de Jesus. Amém? Por isso que 30 e poucos anos não está velho nem novo. 12 anos não está velho nem novo. Assim como 80 anos não está velho nem novo. É só o tempo de encarnar a nossa eternidade. Então traz esse pedacinho de eternidade aqui para nós. Amém? Glória a Deus. Eu quero estimular os pais aqui a fazer uma coisa que eu fiz lá em casa. Uma das nossas filhas, a gente batizou ela antes de registrar. Fica a dica. Amém, Daniel? Pensa, viu? Glória a Deus, uma honra. Ó, Luísa, você vai devagar com nós, tá bom? Tá bom? Olha que aguinha, ó. Olha. Que é isso? Amém. Luísa, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O seu nome, Luísa, é movimento. Deus colocou você entre nós para movimentar. Amém, Fabiana? Essa menina vai tirar todo mundo que estiver em volta da vida dela da comodidade. Não vai ter sossego onde essa menina estiver. Amém? Amém? Você prepara. Prepara, porque ela vai trazer desafios para você em lugares e situações que você nem imagina. Amém? Glória a Deus. Nós recebemos a sua liderança, viu, Luísa? Porque Luísa quer dizer luz. Só que as pessoas não sabem que luz é movimento entre os extremos. Luz é essa fagulha de energia que liga polos extremamente opostos. Essa menina vai ser uma menina de polaridade. Ninguém vai conhecer através da Luísa a mediocridade. Então não sei quem é que vai conviver com ela aqui. Se prepara, porque essa menina não vai se conformar com coisas medíocres. Meio termo, mais ou menos. Mais ou menos não vai existir na vida dessa menina. Ou é mais, ou é menos. Ou é quente, ou é frio. Glória a Deus. Ou é de um lado, ou é lá do outro. E ela, ó, como um raio de luz, de um lado para o outro. Amém? Ela está recebendo. Tá, ué. Glória a Deus, viu? Amém. Deixa eu tirar uma fotinha, cara, no colo. Tirar uma foto com ela que ninguém é de pé.
dia. Hoje eu queria compartilhar com vocês aqui algo até meio, para não dizer estranho, curioso, que eu queria conversar com vocês aqui. Tá baixo? Melhorou? Eu não sei se isso é claro para você, mas a Bíblia tem uma riqueza em vários sentidos. Além do sentido espiritual, além do conteúdo, da carga espiritual da Bíblia, a Bíblia também é rica na sua forma literária. Infelizmente, a gente lê, às vezes, de maneira muito sacralizante e não percebe algumas coisas. Por exemplo, talvez seja estranho o que eu vou falar para você aqui, mas muitas vezes os profetas, ao comunicar a mensagem que Deus entregou para eles, apelava. Tinha uma mensagem apelativa, apelativa na forma, apelativa até no jeito de falar. Tem um texto, depois você dá uma olhada lá em Ezequiel, um texto forte, um texto que a gente poderia dizer nos nossos dias que a palavra que Deus entrega para Ezequiel é uma expressão de baixo calão, assim, nos nossos dias, porque o que Deus diz é o seguinte: Ezequiel, duas irmãs, duas filhas nasceram de uma mesma mãe, Olibá e Olibá, os nomes são parecidos inclusive. Uma é Judá, uma é Jerusalém, a outra é Israel, é Samaria. E é impressionante como é que essas duas filhas da mesma mãe se prostituíram. Aí ele usa a seguinte expressão, olha só, um negócio assim, tem que estar com um ambiente de adulto. Ele diz assim: Olibá se prostituiu de uma forma tal que ela foi atrás de homens que têm genitália, que têm membro de jumento, e ejacula como um cavalo. É apelativo, né? É agressivo até, não é? Está na Bíblia, depois se você quiser dar uma olhada lá, está lá. Até porque ele está falando da família dele. E Gente, isso aqui é grave. Deus não está falando de uma mulher estranha como quem quer denegrir. Ele está usando uma palavra nervosa, tensa, chocante, capaz de ser recebida como uma ofensa para a filha dele. Às vezes a gente está se cercando assim, de um falso pudor, e isso não é conversa de religião, mas isso é conversa de família. O que Deus está falando, Ele está falando para uma das filhas dele. Ele não está falando isso da mulher do outro, nem da filha do inimigo dele. Amém? outra forma literária, e aí eu queria parar um pouco nessa, e talvez isso te surpreenda, é que a Bíblia é recheada de textos que envolvem humor. Só que o humor, a sátira, ela varia de cultura para cultura e talvez, de novo, porque a gente vai com muito pudor, era essa expressão que eu queria ter usado, como a gente vai com muito pudor, a gente não percebe. Tem vários textos, em especial no Antigo Testamento, em que há uma quantidade significativa de humor, de ironia, de sátira, ou seja, à medida que o texto vai sendo lido, pessoas, coisas, situações vão sendo ridicularizadas. Vou dar um exemplo para vocês, não é o meu objetivo hoje, mas depois você leia lá. Todo mundo, imagina, conhece a história de Esther. Imagina, né? Então estava lá o rei Xerxes, e aí um dia ele dá um banquete para um monte de gente, e ele chama a mulher dele. Ó, chama Vasti lá, que eu quero mostrar a Vasti para todo mundo. E aí Vasti decide não ir. Aí a gente não percebe isso, mas depois leia o texto com cuidado. Esther, capítulo 1. Aí o rei fica perdido, falou, mas como assim ela não quer vir? E agora? O que eu faço? Aí ele chama a turma e fala, gente, e agora? Ela não quer vir, o que eu faço? Chama os conselheiros. Não, coisa assim. É que o humor, ele é delicado. Eu me lembro. É irônico. Eu me lembro de... Você pensa bem a saia justa do rei lá, falando para os amigos, e aí, gente, o que eu faço com essa mulher teimosa? Tá vendo? Mata ela. Eu me lembro de estar em sala de aula estudando inglês com gente de culturas completamente extintas. Eu já maduro, né? Não era adolescente, jovem. E aí me lembro de estar em sala que tinha oriental na sala.
E como eu fui professor, eu gosto de ajudar o professor, né? Faz parte, né? O aluno que levanta a bola para o professor e tal. Inclusive, um professor uma vez falou isso, achei legal. Mas eu me lembro de fazer algumas brincadeiras. Aí eu olhava para os sul-americanos estavam rindo. Os orientais estavam assim. Aquilo não fazia o menor sentido para eles. Igual eu vejo os doramas de hoje também, fico olhando e falo, gente, o pessoal está achando isso engraçado mesmo. Mas são diferenças de humor que varia de cultura para cultura. Mas voltando aqui para o Xerxes. Aí o Xerxes termina e fala assim, bom, e o que vocês me mandam fazer? Não, faz assim, faz assado, procura outra mulher, vai atrás lá, já aparece a Esther. Aí ele termina e diz assim, ó, beleza, mas eu vou mandar um decreto. Manda um decreto para que todo homem tome conta da sua casa. Gente, coisa sem sentido, que coisa irônica, né? Mas eu queria conversar com vocês a respeito de uma outra situação completamente irônica, recheada de humor, embora seja um humor oriental, e aí talvez você não perceba o humor, mas dá para perceber a sátira. E aí vamos entender isso. O que é a sátira? A sátira é algo que pode nos fazer rir. Mas quando a gente ri, a gente fala assim, nossa, que ridículo. Interessante. Então, como a gente vê, por exemplo, agora, né, tá aí no cinema, o Auto da Compadecida. O Auto da Compadecida te faz rir, mas é cheio de ironia, cheio de sátira, de tal forma que as instituições religiosas e um pouco da cultura do Nordeste brasileiro está sendo colocada em xeque. Mas é isso mesmo? É assim que a gente pensa? Vamos resumir assim a sátira. A sátira é aquilo que faz você rir bastante até você descobrir que você está rindo de você. É literalmente. Exatamente isso. Nesse momento, eu não sei se vocês assistiram, o filme que concorre lá com a Fernanda como melhor atriz, né, o filme da Demi Moore, não sei se vocês assistiram, chama A Substância. É uma sátira impressionante ao modelo estético feminino que está no Ocidente de uma forma geral. Inclusive, se você for assistir o filme A Substância, chega um determinado ponto que você fala, é isso mesmo, ele não é um drama. E às vezes você vai esperando, que porque é a Demi Moore e tal, lá, e a história ela é muito dramática e envolve um grau de sensualidade muito grande. Aí você acha assim, bom, arrumar essas atrizes aí pela sensualidade, arrumar essas atrizes aí pela dramaticidade, e no entanto, o filme vai alcançar uma proporção assim tão absurda, ele caminha por um excesso, assim, aí você fala assim, não, mas aí também nem tanto, ele vai gerando uma coisa assim que é um absurdo. Aí você fala assim, não tem jeito, aí exagerou. Mas é pra gente entender a que níveis de exagero nós estamos chegando sem perceber. Então, demora, porque você vai olhar o filme e falar, não, agora também. Né? É isso. Você assistiu o filme? Assisti. Aí chega um ponto que o cara fala, não é nem tanto também, né? Porque foi um trem assim, não é? Agressivo. Agressivo. Aí você começa dramático, vai pro sensual, aí daí a pouco ele é agressivo. Você fala assim, não, mas aí agora o produtor, o diretor exageraram. Mas senão a gente não percebe a que níveis de exagero nós estamos chegando. Esse é o ponto. Isso é uma sátira. E aí, quando chega nesse lugar em que a gente ficou incomodado, o autor, o diretor chegaram onde eles queriam. Chegaram. E aí, nesse aspecto, eu queria conversar com vocês. Quando eles chegam ao ponto que você despreza aquilo, presta atenção, quando alguma coisa te agride de tal maneira que você despreza aquilo como coisa nojenta, cuidado. Porque pode ser exatamente nesse ponto que essa coisa está revelando o que está lá dentro do seu estômago e está te causando vômito. Então a gente não tem uma ânsia de vômito tão grande por aquilo que ainda vai comer, que seja maior do que a ânsia de vômito daquilo que a gente já comeu. Exatamente nesse aspecto do vômito, aí eu queria conversar com vocês a respeito de uma história bíblica que é muito conhecida no universo das crianças, como se não fizesse sentido para nós adultos, que é a história de Jonas, que é uma história cheia de exagero. Exagero do início ao fim.
bem do início ao fim, cheio de grandes números, cheio de grandes coisas, cheio de coisas muito exageradas. Por exemplo, uma árvore nasce do dia para a noite e do dia para a noite essa árvore morre. Eu não vou nem entrar na questão do peixe. Bom, deixa eu fazer um parêntese aqui. Imagino que todos conheçam a história de Jonas. Se não, se você conhece, tem um pouquinho de paciência. Eu vou fazer uma recordação rápida aqui para quem não conhece. Jonas é um profeta, Jonas, filho de Amitai, é um profeta inserido historicamente dentro da cultura do povo de Israel, na época de um rei chamado Jeroboão, que não é o Jeroboão conhecido, não é o primeiro Jeroboão, Jeroboão II. Esse profeta, Jonas, era um profeta que tinha uma palavra muito forte em Israel. Num momento em que Israel vivia um caminho completamente distante de Deus. Eu posso fazer só uma pausazinha aqui? Só para ajudar, porque como ele vai falar do Jonas, do peixe, dessa história toda, e você vai ficar aí, tem gente que já é o seguinte, era uma baleia, era um peixe. Explicar. Lá naquele tempo, a categoria era outra. Naquele tempo, a categoria era outra. Tanto que os morcegos estavam na lista dos pássaros. Hoje, os morcegos estão na lista das baleias. Porque morcego é mamífero e baleia é mamífero. Então, se você fizesse uma lista de animais hoje, o morcego viria como irmão da baleia. Só porque é mamífero. O critério lá é outro. Voou é pássaro, nadou é peixe. Tá bom? Então você fica tranquilo. Porque pode ser que tenha sido uma baleia. Só para você ficar à vontade com a Bíblia. Eu queria fazer uma provocação ao contrário daquela que eu fiz a minha vida toda. Durante muito tempo, eu fiquei, principalmente na adolescência, preocupado em entender, mas será que isso é possível? Será mesmo que é possível um grande peixe engolir uma pessoa e a pessoa ficar 3 dias lá? Do mesmo jeito que, quando eu entrei no universo da física, eu ficava pensando, mas essa história do dilúvio, isso é possível mesmo? Depois eu fui percebendo que isso era uma bobagem minha, achando que... preciosismo desnecessário. Achando que eu tinha que prestar contas para alguém a respeito de alguma coisa que me perguntasse. Deixa eu explicar isso melhor. É a conversa do ateu com o teísta. Deixa eu explicar isso com muito cuidado. Ateu é quem parte do pressuposto de que o mundo, o universo, não há Deus. O teísta, tenha fé ou não, parte do pressuposto de que há Deus no mundo. Ok? E aí ficam os dois conversando a respeito de uma matéria que não termina. Provar a existência de Deus. Porque se há Deus, ele não é provável. Não dá para colocar Deus num laboratório e provar. Então essa é uma conversa sem sentido. Essa conversa só faz sentido quando a gente coloca a fé na história. E aí eu vou voltar e vou fazer uma provocação ao contrário. É lógico que eu creio que Deus pode muito bem ter um peixe grande e uma pessoa ficar 3 dias lá. Ora, afinal de contas, quem é que fez esse peixe grande? Quem é que fez o homem? Quem é que fez o universo? Não crer nisso, e aí veja, matéria de fé. Não crer nisso, bobagem. Mas eu quero te fazer uma provocação ao contrário. E se Deus quis que a história de Jonas fosse uma parábola? Qual o problema? E se Deus... a gente se tornou uma coisa tão pequena que até um lambari engole a gente. Isso. Por que a gente não pode raciocinar que Deus quis fazer uma parábola, exatamente uma sátira, como a gente vai perceber, para mexer com a gente, exagerando sobre vários aspectos. E aí muda tudo, né, Cláudio? Porque é isso que às vezes as pessoas estão tão preciosas na coisa, porque às vezes não é o peixe que está te engolindo que é grande. A gente ficou tão pequeno do tamanho de uma minhoca. Porque só uma minhoca caminha na direção daquilo que convém. Então, todo ser humano que está fazendo o caminho daquilo que convém ou precisa, se tornou comida de quê? De peixe. É isso. Não é o peixe que é grande, a gente está ficando pequeno. É o caminho inverso, a provocação ao contrário, né? É esse o objetivo de hoje. E aí, para quem não conhece a história, só lembrando de maneira rápida, um dia esse Jonas, o filho de Amitai, um profeta inserido dentro da cultura israelita, recebe uma mensagem de Deus. Olha, vai lá e proclama uma mensagem contra a cidade de Nínive. Nínive, a capital do povo assírio,
naquele momento, o principal império, um povo de uma crueldade impressionante, os assírios. Até hoje a história e a arqueologia nos contam a respeito disso. Aí Jonas se levanta. Só que ao invés de ir para o oriente em direção a Nínive, ele vai para o ocidente em direção à Espanha. Vai para uma cidade muito conhecida, Jope, pega um barco e vai embora. Imagino que vocês saibam, num determinado momento, o barco está no meio de uma tempestade, eles começam a jogar as coisas para fora do barco, e aí o capitão do barco desce para procurar coisas, provavelmente para jogar fora, e vê Jonas dormindo. Falou assim, mas não é possível, você está dormindo? Está todo mundo lá em cima orando ao seu Deus, e você vai lá para cima e começa a orar ao seu Deus também. Então está lá o pessoal clamando a Baal, clamando a Camus, sobe lá. Aí sobe, na hora o pessoal está tirando sorte. Não, isso aqui deve ser culpa de alguém. Isso aqui não pode estar acontecendo por acaso. Estamos tirando sorte. E a sorte cai sobre ele. Quando a sorte cai sobre ele, eles fazem um monte de perguntas. A resposta dele é muito interessante. Quem é você? De onde que você vem? Que Deus você serve? O que você está fazendo aqui? Para onde você vai? E tal. Ele só responde uma coisa. Meu nome é Jonas. Sou adorador de Iavé, sou adorador do Deus lá dos israelitas, dos judeus. A ele eu temo, a ele eu sirvo. É tão interessante essa expressão dele, porque ela não é coerente com nada do que ele faz a história inteira, né? Beleza. Aí o pessoal fala assim, como? É isso mesmo. E essa tempestade está acontecendo por minha causa. Pode me jogar para fora do barco que a tempestade acaba. Aí eles ficam com mais medo ainda. Mas a tempestade só piorava, jogam ele. Percebem o tom de exagero? Tudo no livro, tudo na história de Jonas é grande, é exagerado. Tempestade é grande, enfim. E aí jogam ele, né? E aí, primeira coisa interessante nessa história, o sucesso, como Jonas é bem sucedido na pregação dele, porque o pessoal joga ele na água e daquele dia em diante, fenícios, caldeus, aquela turma que está ali dentro do barco, passa a ser adorador de Iavé. Fala assim, esse é Deus mesmo. A partir de agora, esse é o meu Deus. Pregador fantástico, né? A pregação dele ia longe. Muito bem. Ele errado funciona. É isso. Tipo a gente, né? Aí, tipo todo crente. Né? Todo crente. Errado funciona. E aí, ele é jogado dentro da água, o peixe, né? O tradicional peixe e tal. Inclusive, agora, recentemente, não sei se vocês viram, há uma filmagem de um peixe engolindo um ser humano e depois cuspindo ele de volta, né? Que é uma bobagem a questão em si. Mas ele está lá dentro. E aí, de dentro do peixe, no qual ele passa 3 dias, abrindo um parêntese, quando Jesus é confrontado pelos religiosos que pedem a ele um sinal, ele falou, só vou dar um sinal. Do mesmo jeito que Jonas ficou 3 dias dentro do ventre de um peixe, o Filho do Homem vai ficar 3 dias no coração da terra. A historicidade do fato já nem tem sentido mais, né? Mas enfim, ele fica lá dentro, e lá dentro ele faz uma oração que é muito engraçada. Mas depois eu chego na oração. Mas ele faz uma oração, o peixe joga ele para fora de volta, ele então cai na praia, Deus fala com ele pela segunda vez, vai lá até Nínive. Ele vai. Aí ele vai até Nínive, percorre a cidade 3 dias com uma pregação de 5 palavras. Daqui 40 dias está todo mundo aqui condenado, vai morrer todo mundo. E aí, a cidade, os cidadãos de uma forma geral, falam, vamos fazer um jejum. E aí, entre as várias coisas interessantes, a cidade começa a fazer um jejum. Todos eles proclamam um jejum. Aí essa história chega para o rei. O rei fala assim, é isso mesmo, vamos fazer jejum, mas até o animal aqui vai fazer jejum também. E detalhe, nós vamos mudar de roupa. Nós vamos colocar uma roupa áspera, né? Roupa que era sinal de luto. E os animais também, põe roupa nos animais, coisa esquisita, né? Põe roupa nos animais, roupa de luto nos animais, jejum para os animais e tal. Vai que Deus se arrepende. E aí o texto diz que Deus se arrepende. Na hora que Deus se arrepende, Jonas fica furioso. E ele diz, sabia que isso ia acontecer. Por isso que eu fugi para Tarsis. Eu sabia que o Senhor é bom. E o Senhor ia acabar se arrependendo. Isso para mim é um absurdo. É um absurdo. Aí ele fica triste, brigado com Deus, e vai para um lugar, para um monte, e fica lá olhando, esperando que aconteça. Eu queria que meu inimigo se convertesse, mas não sem ser humilhado. Sei lá se ele queria que convertesse. Eu queria que ele viesse aqui e falasse para mim que ele é que está errado. Eu queria que ele viesse falar para mim que certo sou eu. E o Senhor não fez isso. O Senhor não humilhou o meu inimigo diante de mim.
realmente o Senhor é tudo aquilo que eu preciso, mas não quero. O Senhor é bom. E aí ele fica nervoso, vai para um monte, fica olhando para a cidade, esperando que aconteça com a cidade o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. E aí ele constrói para ele um abrigo. E aí, para quem vai no Araguaia, fica fácil de entender, né? Imagina você no sol, debaixo de uma barraca. Não adianta, né? Já pensou? Sei lá, no Araguaia, dentro de uma barraca, ao meio-dia, não vai adiantar. Eu acho que no caso do Jonathan tá mais para Cuiabá do que para... E aí, do dia para a noite, uma árvore nasce tal e fica por cima da barraca. Vocês sabem como isso muda. Aí Jonas fica feliz. Mas também do dia para a noite, um verme visualmente perceptível vai lá, destrói aquela planta, ela morre. Jonas de novo fala, não é possível, eu quero é morrer. Agora eu quero ir para o texto. Eu contei a história para vocês, imagino que seja uma história conhecida. Agora eu quero que você, por favor, abra lá a sua Bíblia no livro de Jonas. Jonas, capítulo 1. E agora, eu queria que você olhasse e percebesse a ironia. Queria que você percebesse junto comigo a sátira, um certo sarcasmo aí. Jonas, capítulo 1. Versículo 3. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor. Bom, vocês estão percebendo Senhor aí na sua Bíblia com letra maiúscula, né? Esse Senhor aí é Yahvé, é o Criador, é o Senhor de todos os senhores. Qual o sentido de tentar fugir da presença do Senhor? Se Jonas conhecia ao Senhor, ele sabia que ele não era um Deus geográfico. Ele não tinha raio de ação. Deus tem raio de ação, são os deuses das outras culturas. Ele sim, tem geografia. Então qual o sentido de Jonas tentar fugir da presença do Senhor? No final diz assim, depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. Fugir do Senhor? Coisa estranha. Versículo 6. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode cair dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus. Talvez ele pense em nós, assim não morreremos. Versículo 8. Por isso perguntaram. Olha só as perguntas. Quem é o responsável por essa calamidade? Diga-nos, Jonas, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? O que você faz? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Aí olha só como é que ele se apresenta. E olha como é que é a apresentação dele. Veja como é que ele se enxerga. E perceba que a maneira como ele se enxerga não é coerente com nada na história dele e não é coerente com nada do que ele faz na história dele. Eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Eterno, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra firme. Aí os homens ficaram apavorados, como a gente já sabe. Versículo 14. Então clamaram, todos eles, clamaram ao Senhor. Ó Senhor, de novo com letra maiúscula. Agora o Senhor, Yahvé, o Deus de Jonas, o Deus dos hebreus, passa a ser o Deus deles. Ó Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirar a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa do sangue inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejava. Tomado de grande temor, versículo 16, ao Senhor, tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram, no final das contas, ofereceram sacrifícios ao Deus de Jonas. Ou seja, ele foi extremamente bem sucedido. O Senhor fez um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou no ventre do peixe. Aí eu queria olhar com vocês a oração de Jonas. Veja se Jonas mostra algum arrependimento. Veja se Jonas fala assim, não, errei, dei bobeira, cometi um erro diante do Senhor, deveria ter te obedecido. Olha a oração. Ele não fala isso, hora alguma. Olha a oração dele. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse, no meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do Sheol, da mansão dos mortos, se você quiser, gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Lançaste-me nas profundezas, no coração dos mares, e as correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as suas ondas e vagalhões passaram sobre mim. E disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. E aí ele continua a oração. E a oração dele é muito engraçada, na minha opinião. Porque ele vai orando. E no final das contas, ele fala assim, o que eu queria mesmo era ir lá na igreja. O que eu queria mesmo era rever de novo o teu santo templo. Depois você lê com mais calma. Versículo 8, ele diz assim, aqueles que acreditam em ídolos inúteis,
abandonam o amor leal de Deus por eles. Mas eu não. Tem uma turma aí que não crê no Senhor, mas eu não. Eu sou sempre salvo pelo Senhor. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Em momento algum, ele mostra arrependimento. Em momento algum, ele diz que fez alguma coisa errada. A única coisa que ele diz é que foi salvo. Ele fala assim, nem todo mundo tem salvação, só eu. E ainda vou voltar lá na igreja, vou lá dar um testemunho a respeito disso. Vocês percebem que essa oração não faz sentido nenhum. Está dentro da barriga de um peixe e ele compõe um salmo. Entende a falta de sentido dessas coisas? E aí o texto termina nesse capítulo dizendo, o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Muito bem. A palavra do Senhor, capítulo 3, veio a Jonas pela segunda vez. Aí Jonas agora obedece. Jonas entrou na cidade, a percorreu durante um dia, proclamando, olha a pregação de Jonas. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Ponto. Acabou. Não pregou mais nada. Saiu e continuou pregando. Os ninivitas, versículo 5, creram em Deus. Essa expressão é muito forte, principalmente quando a gente pensa no Antigo Testamento. A pregação dele foi simples, rápida, rasteira, e o povo creu. Creu, mudou de vida, mudou as práticas, mudou completamente a forma de pensar, e Deus olhou para aquilo e falou, ok. Versículo 10, tendo em vista o que vocês fizeram, e como abandonaram os seus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu. Para terminar, e agora eu chego onde eu gostaria de chegar, Jonas, porém, ficou profundamente descontente. Enfureceu-se e orou ao Senhor. Senhor, não foi por isso que eu disse quando ainda estava lá na minha terra. Olha só a confissão dele agora. Quando eu estava lá na minha terra, foi isso que eu orei. Foi por isso que me apressei em fugir para Tarso. Sabe por quê? Sabia. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, cheio de amor leal, que prometes castigar, mas depois arrepende. Agora, Senhor, tira minha vida, imploro, que para mim morrer é melhor do que viver. Presta atenção agora. O Senhor lhe respondeu, é razoável, Jonas, essa sua fúria, esse seu nervosismo? Esse é o lugar que eu gostaria de chegar com vocês. A gente vai olhando uma história completamente sem sentido, cheia de exageros, completamente ilógica do ponto de vista daquilo que Jonas pensava a respeito dele mesmo e a respeito de como é que ele estava agindo. E aí Deus, depois de ouvir dele o seguinte, o senhor podia me matar, que eu não aguento mais. Aí Deus pergunta para ele, Jonas, é razoável? E ele continua, é sim, eu vou lá para aquele lugar lá para ver se essa cidade acaba logo e tal. Aí essa árvore, que eu comentei, cresce, depois ela some, e aí ele fica nervoso, pede para morrer de novo, e aí Deus de novo pergunta para ele, versículo 9, Jonas, é razoável? E aí eu quero terminar, porque essa é a pergunta que muitas vezes a gente precisa se fazer, né? Cláudio, é razoável você ficar do jeito que você está? É razoável, Cláudio, você olhar para a situação que você está vivendo e ficar nervoso do jeito que você está ficando, com sua mulher, com seu filho, com seu amigo? É razoável mesmo você que tem essa história com Deus, viveu o que você já viveu com Deus e agora fica ansioso do jeito que você está ficando por causa dessa situação? Cláudio, é razoável? Não, não é. É ridículo. Esse é o lugar em que a sátira deve nos levar. A olhar e falar assim, isso é ridículo. O que você está falando, que conhece, o que você está dizendo a respeito de você e do seu Deus, não combinam com a sua ansiedade, não combinam com o seu nervosismo, não combinam com o que você está fazendo. Você está sendo ridículo. Você não está sendo razoável. Você não está usando nem a sua cabeça. Você não está parando diante de Deus nem para analisar. Faz sentido isso?
ou no fundo, está sendo ridículo? Não é Jonas o ridículo só. É qualquer um de nós que se acha nesse lugar e não percebe exatamente as situações e fala: é razoável, Paulo Júnior, você ficar desse jeito que você está? Essa é a pergunta. Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui, até porque a gente vai estar falando de Jonas, falando do batismo, na ceia. Deus preparou essa conversa aqui na ceia. E quando Deus está perguntando para Jonas, Cláudio, se é razoável, Ele não está perguntando se é lógico. Não confunda a lógica com a razão. O macaco é lógico, mas não é razoável. Por quê? Porque o macaco tem a lógica da fome, mas ele não conhece o motivo do pão. O macaco não conhece o que Deus queria ensinar através dos processos. O macaco só quer o problema resolvido. E se você só quer o problema resolvido, você vai estabelecer uma lógica. Quem merece, quem não merece, quem está certo, quem está errado. E o que eu fiz, o que o outro fez, e colocado isso na balança, ele está errado, eu estou certo, então quem tem que arrepender é ele. Aí é lógica. Só que durante todo o tempo, a pessoa mais difícil de arrepender não é o incrédulo. Sabe quem é a pessoa mais difícil de arrepender? Não é quem está errado. Sabe onde é mais difícil de trazer arrependimento? Em quem está certo. Deus tinha 2 filhos. Um pai tinha 2 filhos. Um fez tudo errado. Ele comendo com os porcos, ele se arrependeu. O outro fez tudo certo. Ele comendo com o pai todo dia, não se arrependeu. Então estar perto de Deus, fazendo a coisa certa, pode ser a coisa mais difícil para levar a pessoa ao arrependimento. A Bíblia diz que nos últimos dias, o sinal que nós teríamos é o sinal de Jonas. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que nos últimos dias, converter o certo vai ser muito mais difícil do que converter o errado. Porque por se multiplicar o direito, o amor vai se esfriar de todos os corações. E sabe o que pode destruir sua vida? Mais do que você está errado? É você estar certo. E não entender mais a razão de viver. Porque você está vivendo a lógica do certo ou errado. Então o diabo nos tirou da razão e nos levou para quê? Para a lógica. Aí a gente substituiu o conhecimento pelo entendimento. Aí cada um está vivendo de acordo com aquilo que ele entendeu. E ele faz do seu entendimento a sua lógica. Então, às vezes, você não está querendo ajudar seu filho a conhecer. Você está querendo fazer com que o seu filho adote o que você entendeu. Porque isso é lógico. É lógico que eu estou me sacrificando. É lógico que eu estou pagando a conta. É lógico que eu paguei a faculdade para ele. É lógico que eu estou sofrendo. É lógico que eu frequento a igreja. É lógico que agora eu achei Deus. Então é lógico o quê? Que todo mundo reza na minha cartilha. Isso é lógico. E Deus está perguntando, e é razoável? É razoável você ficar assim tão indignado porque a sua lógica não está funcionando? Sendo que você não sofreu nada para chegar até aí? Você nunca sacrificou algo que fosse realmente de valor? Você emprestou para receber com juros. Porque isso é a sua lógica. Por isso Deus diz assim, Jesus diz lá em João 10, Jesus diz assim, meu Pai me ama,
porque a minha oferta é espontânea. Essa é a razão de Deus. Mas essa não é a nossa lógica. Porque tudo aquilo que a gente oferta, a gente quer o quê? Garantir o resultado. A nossa lógica é que nós não estamos entregando. Nós estamos o quê? Comprando. O meu sacrifício é como quem compra e não como quem oferta. No fim, todos são devedores. A mulher está devendo, o marido está devendo, o filho está devendo, Deus está devendo, a igreja está devendo. Porque essa é a minha lógica, essa era a lógica de Jonas. Porque na lógica de Jonas é o seguinte: quem errou tem que pagar. E Deus falou assim: mas essa não é minha razão. Não é assim que eu funciono, Jonas. Hã? Esse não sou eu. Esse não sou eu. Você está pedindo uma coisa que não sou eu. Só porque você está querendo viver de acordo com a sua lógica. Eu amo inimigo, Jonas. Eu abençoo quem não merece. Eu faço o sol nascer sobre justos e injustos. Glória a Deus, amados. Eu faço chover sobre o joio e o trigo. Eu reparto. Então agora eu vou te falar uma coisa que você vai ver que não tem lógica. Deixa esse pão aqui. É isso que Deus está falando para o Jonas. Deixa esse pão aí, Jonas. E sabe quem vai comer ele? Se você não servir ele, você continuar guardando ele. Vou falar uma coisa para você. Se você continuar guardando ele, sabe quem vai comer ele? Os cães, os ratos, as pragas, o mofo. Vai comer ele. Pode ter certeza. Sabe a laranja que você não repartiu? Sabe quem vai comer ela? Os bichos. E eles vão comer ela. Sabe o que Deus está falando assim? Sabe aquilo que se acumula? As traças e as pragas vão consumir. Sabe aquilo que você tentou salvar a vida inteira? Na saúde, na academia, tal. Agora eu acertei uma dieta que eu vou durar mais 10 anos. Sabe quanto de vida um ser humano acrescenta na sua existência, por mais que ele se preocupe? Sabe quantos anos seu filho vai viver a mais só porque você guardou ele numa estufa? E sabe quem vai comer ele? Os bichos. Talvez um dia os bichos vão ter mais de você do que os seus filhos tiveram. Porque vão poder comer você com calma. Devagarzinho. Sabe qual é a primeira parte que os bichos comem? Você sabe não? Vou explicar. Eles começam pelos olhos, depois pela língua, depois pelos ouvidos. São as partes mais macias. São a primeira coisa que os bichos vão comer. Um urubu, quando chega, não vai no filé. Ele vai nos olhos. Ele vai na língua. Aquilo que devia ter visto. Aquilo que devia ter sido dito. Você está entendendo, meu irmão? Que Deus colocou na natureza alguma coisa para despertar a gente. Quanto custou para a gente salvar isso? E agora isso vai ser comida de quê? De peixe. Não é o peixe que é grande, o Jonas é que ficou pequeno. Quando um homem seguia pela sua lógica, ele vira comida de peixe. Você entendeu, não?
Só que às vezes ele está tão apodrecido que nem um peixe aguenta ele. E vomita. Porque o homem tem essa capacidade de gerar toxina. Você entendeu, não? A gente, quando está com raiz de amargura, a gente, quando está tentando salvar a própria vida, nem peixe aguenta a gente. Porque a gente é indigesto, a gente é tóxico. A baleia não aguentou o Jonas 3 dias, vomitou ela. Intoxicação alimentar. Você está rindo porque você nunca pensou que era isso, né? Ficar achando lá, veio um anjo, falou, baleia, tá bom, baleia, pode vomitar os Jonas. Não. Deus falou assim, vocês, quando estão amargurados, vocês se tornam tão tóxicos que eu, se eu não segurar, eu vomito vocês. Vocês, quando estão cheios de mediocridade, vocês, quando viraram a média, sabe quando você virou a média? Sabe quando você é a média medíocre entre o mais errado e o mais certo? Sabe quando você acha que a vida é um balanço que você fez para reduzir o prejuízo e aumentar o lucro? Sabe, um cara que está tentando aumentar o lucro e diminuir o prejuízo. Você sabe onde é que esse cara vai parar? O cara que conseguiu agora fazer uma conta lógica entre o menor prejuízo e o maior lucro. Sabe onde é que esse cara vai parar? No meio. Ele não é nem quente nem frio. Ele é um morno, medíocre. Aí se Deus não segurar, até o homem, o Deus que criou ele, quer vomitar. De tão tóxico que a gente fica. Nós, na nossa lógica, nessa coisa de compensação entre o maior ganho e o menor dano, se Deus não fosse movido da sua misericórdia, até ele vomitava a gente, não era uma baleia, não. Então vai viver da sua lógica e não encontrar as suas razões. Você já encontrou suas razões? Você já encontrou seus reais motivos? Se não, amados, o pão que nossos filhos estão comendo é o pão que qualquer barata, formiga, tatu, minhoca, cachorro come. O pão guardado, o pão vencido, o pão mofado, o pão endurecido, o pão lógico de cada dia, e não o pão nosso de cada dia. Sabe que dia você come o pão lógico de cada dia? O dia que você come no futuro, o pão de ontem. E não o pão nosso de cada dia. Vou repetir. Sabe qual é o pão lógico que os filhos estão comendo, Raul? O pão servido amanhã e quero o pão de ontem. E não que pão que os nossos filhos estão comendo em casa. O pão de ontem, guardado para amanhã, porque essa é a minha lógica. E não porque eu encontrei razão em repartir com os meus filhos o pão nosso de cada dia. Glória a Deus, amado. Esse é o sinal de Jonas. Pela lógica, Jonas estava querendo garantir o quê? Seu futuro. Mas a razão de Deus era salvar os inimigos de Jonas. Quando Jonas repartisse o pão nosso de cada dia. Às vezes, na sua lógica, você está tentando se proteger dos seus inimigos para guardar o seu futuro. Mas Deus quer que seja razoável para nós servir para todo mundo o pão nosso de cada dia. Glória a Deus. E é isso que vamos fazer agora.
É isso que nós vamos fazer agora. Jonas, preocupado com o futuro, estabeleceu uma lógica. E Deus, ocupado com o dia de hoje, estabeleceu uma razão. O dia de hoje é a sua razão ou o futuro é a sua lógica? Faça do dia de hoje a sua razão. Mas não faça do seu futuro a sua lógica. Glória a Deus, amado. Se alguém tiver que comer na sua mesa, vai comer a sua razão. Mas não vai sofrer a sua lógica. Glória a Deus. É lógico que eu tinha que guardar esse pão para amanhã. Vai que falta. Pronto. Já comeu o pão de ontem. Amém, irmãos? Aleluia. Agora não tem lógica repartir o pão hoje. Mas é razoável. Então você vai abrir aí a sua bandeja. E falar, é razoável. Amém? Pão nosso de cada dia é hoje. Amém? E de preferência uma coisa que não faça lógica. Às vezes você está esperando alguém vir te pedir perdão. Por que isso seria lógico? Mas faça uma coisa que seja mais razoável do que lógico. Vai lá e reparte o seu pão com ele. Antes dele vir te pedir perdão. Amém, amados? Glória a Deus. Amém. Comei dele todos, reparta dele todos, reparte seu pão com alguém, abençoa, faça do repartir a sua razão, mas não do comer a sua lógica. Comer é lógico. Comer é lógico. Salvar a própria vida é lógico. Mas repartir a nossa vida deveria ser a nossa razão. Amém? Enquanto você ceia, nós vamos cantar uma música que tem muito a ver com o que nós acabamos de ouvir. A gente até cantou ela domingo passado. A tua mesa cura. Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, descobri a extensão do seu amor. E agora nós vamos beber o cálice. Uns já beberam. Esse cálice é cálice de perdão, de misericórdia, de culpa tirada, pecado perdoado, vida lavada. Amém? Em nome de Jesus. É alegria. Onde tem esse cálice não tem raiz de amargura, só gratidão. Amém? Bebei dele todos. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. A gente está encerrando aqui esse tempo, né, para todo mundo continuar isso em casa durante esses dias aí e aproveitar esse tempo aí de feriado forçado. Aproveita, muito pão, muita mortadela. Vem, vai lá, compra uma mortadela boa, mas pelo amor de Deus, não compra mortadela ruim. Faz um sanduíche em casa, chama os amigos, chama os parentes. Glória a Deus.
É fácil, é simples, é só rachar um pão no meio, desde que não seja com margarina, com manteiga. Vai lá, abençoa, faz um café, chama todo mundo e vamos continuar comendo o pão nosso de cada dia. Glória a Deus. Pelo amor de Deus, não aproveita esse dia de feriado aí para enfiar num quarto e ficar lá igual o Jonas, dormindo enquanto o mundo está pegando fogo. Vai arrumar trabalho nesse carnaval aí. Vai trabalhar, vagabundo. Em vez de ficar lá dentro do quarto lá, esse povo está no pecado, eu vou ficar aqui dormindo enquanto o barco desafunda. Negativo. Levanta, prepara uma mesa, chama os amigos. Glória a Deus, amados. Ó, é o seguinte, dia 7 agora, dia 7, sexta-feira, nós vamos ter um encontro lá na Assembleia. É um encontro com ingresso, ressignificando o feminino. Tem coloca aí pra gente, se você ainda não fez sua inscrição, é a sua oportunidade. Você dá uma foto aqui no QR Code. E aí faça sua inscrição, tá bom? A gente vai estar junto lá, uma mesa muito especial, 7 às 19 horas, lá na Assembleia Legislativa. É um momento maravilhoso. Os assuntos vão ser tratados lá, são redentivos, e o seu apoio, convida alguém, tá bom? Seguinte, também vai acontecer no dia 17 a primeira aula de Homem ao Máximo, liderada aqui pela Congregação Alfa. Se você viaja muito, se você às vezes, eu não vou me inscrever porque eu não sei se eu vou estar aqui, fala o seguinte, matricula no grupo online. Aí você tem vaga garantida, você pode acessar a aula de qualquer lugar que você estiver viajando. Então começa dia 17, presencial e online. Então matricula lá, faz a sua inscrição, mesmo que você estiver viajando, você não vai perder a aula nem seu tempo de comunhão, tá bom? Então o telefone está lá, você dá uma levantadinha aí, tira uma foto lá e faça a sua inscrição. Tá lá, dia 17. Tá dando pra você fotografar lá ou a cadeira tá na frente? Agora puxa pra cá. Deve ser daí que nasceu a expressão a dança das cadeiras. Vai pra um lado, vai pro outro, poder tirar a foto, tá bom? Tá lá. Seguinte, em maio a gente está formando um grupo para fazer uma viagem às igrejas lá nas terras bíblicas, lá na igreja, na parte da Turquia, Capadócia, ali nas igrejas lá do Novo Testamento, as 7 igrejas, chamadas 7 igrejas do Apocalipse. Então nós vamos estar lá fazendo uma viagem, Éfeso, Tessalônica. Então se você quiser participar com a gente, tem o slide aí também, você fotografa aí, pega as informações. É um investimento de vida, de conhecimento, de cultura, é uma imersão. A gente não faz essa viagem de conotação religiosa, mítica. Se você quiser trazer uma pedrinha de lá e não for pego na alfândega, problema seu, tá bom? Então o risco é seu, mas se quiser trazer um óleo ungido também, pode trazer, tá tudo certo, ninguém vai te patrulhar, mas o lance é que você receba lá uma carga de conhecimento, é um investimento cultural, reflexivo. A gente gasta o tempo lá, é uma escola para a vida, é uma oportunidade. Então se você entende que vai fazer esse financiamento e esse investimento, então maravilha, tá bom? Se fosse, mas como é que eu vou? Pode ser parcelado no cartão, você pode também vender seu carro no consórcio, pagar a prestação sem correção monetária, pagando só a taxa de administração. É uma forma, porque carro é pra gente levar. Carro é pra quê? Carro é pra quê? Então você pode ir de carro para Éfeso. Alguém entendeu? Não? Tá bom. Que carro para mim é para levar eu onde eu preciso. Então muitas vezes carro me levou.
carro me levou numa viagem, já fui de carro em viagem transatlântica. Já fui para a Europa de carro. Acredite você ou não, mas eu já fui para a Europa de carro. Eu parcelei meu carro e paguei a passagem para a Europa. Lógico, né? Você nunca tinha pensado nessa lógica, né? Hã? Não, gente, carro é para levar você onde você precisa. Amém? Glória a Deus. Se não estiver servindo para isso, você está usando o carro errado. Glória a Deus. Não tem o slide aí não, das terras bíblicas? Não, né? Então tá bom. Uma boa semana para todos. Uma semana de muita partilha. Amém? É razoável? É razoável você ficar escondido, trancado, salvando você mesmo, a própria vida? Não é razoável. Então vamos lá, vamos colocar a mesa para os nossos amigos, tá bom? Vamos em paz. Uma boa semana para todos.